Olá, boa noite a todos vocês conectados aqui pelo Facebook. Eu vou fazer uma transmissão ao vivo agora. Vou fazer uma live também pelo Instagram, Arrojo Simone. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Veja se vocês estão me ouvindo bem, gente. Até que eu comece aqui também no Insta. Podia ser tudo o mesmo lugar, né? Assim ficaria mais fácil. Vamos ver. Pronto, agora já entrei aqui pelo Instagram, Arrojo Simone, pelo Facebook Simone Arrojo Constelação. Então vamos começar aqui a nossa live, conforme prometido. Boa noite a todos que estão entrando. Deixa eu só ir testando aqui o microfone também, porque é tanto equipamento. Eu adoro tecnologia, gente, adoro. Mas eu ando reclamando um pouco da Apple. Eles mudam. Deixa eu só por aqui. Pronto, acho que agora fica bom. Eu tenho o Apple 10, né? Então o microfone só pode entrar por baixo, então eu não tenho como apoiar às vezes, né? Então fica mais difícil, mas também não é problema deles, né? É um problema meu. Bom, então boa noite a todos. É uma delícia estar aqui com vocês, mesmo com o helicóptero passando, vocês devem estar ouvindo também. Eu fiz, né? Deixei vocês fazerem perguntas, respondi bastante perguntas para o pessoal do Insta e também para as pessoas do Face também podem perguntar. E agora eu vou começar a responder as questões. Tem questões bem fortes, questões bem importantes, e eu fico muito feliz com a participação de vocês e com a confiança também no meu trabalho, a confiança na constelação. E esse trabalho, gente, olha, é um trabalho tão lindo, tão profundo. Essa semana, terça-feira à tarde, nossa, tive, assim, experiências bem, bem profundas. Como eu falei, na época da Quaresma, é uma época espiritual muito importante, onde tudo aquilo que não foi finalizado, né, entre o mundo espiritual e entre o mundo físico, isso acaba de alguma forma aparecendo. Então, aparece desde abortos, né, quando as pessoas não reconhecem os abortos. Então, esse é um assunto que eu vivo falando aqui, não para julgar, nem para culpar, mas para dar um lugar. Porque quando uma pessoa, por exemplo, não reconhece que teve um aborto, e às vezes uma pessoa teve um aborto espontâneo, ela percebeu um sangramento, ou ela já estava grávida e teve mesmo assim um sangramento, isso pode significar uma criança que é gemelar, né, que foi gerada junto e essa criança não fica. Então, os filhos têm problemas, as pessoas têm problemas, então é muito legal quando a gente pode, nesse momento da quaresma, olhar para o que significa olhar para o mundo dos mortos, porque muitas pessoas estão no mundo dos mortos, né? Pessoas que não têm vontade de viver, não têm a vontade de fazer exercício, não têm sexualidade, né? Depressivas. Então, muita gente olha para os mortos, né? E o que ainda falta de movimento em relação aos mortos, né? A solução não é a gente ir até os mortos, né? De repente, para cuidar. Então, se alguém, até uma pessoa aqui falou que perdeu a mãe, tem duas pessoas aqui que falaram sobre isso. Um perdeu o pai faleceu faz 5 anos, ele falou, eu perdi a minha força pessoal e profissional. Uma das pessoas também falou que perdeu a mãe, deixa eu ver aqui, suicídio da mãe, o que fazer, né? Porque a pessoa fica também muito se sentindo culpada, né?
Então, essa semana teve uma constelação muito forte mostrando isso, né? Porque a pessoa que vai embora muitas vezes se sente culpada porque deixou filhos pequenos ou porque os que ficaram ainda choram e ela fica nesse entre mundos, né? E, e às vezes os filhos ou querem ajudar a mãe ou o pai e a forma de ajudar é eu morro para cuidar de você. E isso não é necessário, gente, não é necessário. Quando a gente faz isso, né, nós estamos primeiro invertendo algo, nós não temos essa condição, nem essa capacidade, nós não somos deuses nesse sentido, nós somos deuses, né? Mas nós não somos na nossa, né, no nosso amor infantil, no nosso amor mágico, no nosso amor ilusório, a gente não a gente não pode evitar a morte e também não pode, né, cuidar dos que já foram. Então, é uma ilusão infantil quando um filho segue a mãe prematuramente, né? Ou quando alguém se suicida e segue alguém que, de alguma forma, não foi reconhecido dentro de um campo familiar. Então, nessa época da quaresma, aparece muito esse assunto, que é o assunto da vida e da morte, das pessoas que não foram reconhecidas, do que ainda é necessário olhar para quem foi, para o plano espiritual. Mas o Bert Hellinger tem uma frase que é muito bonita, né? Que é o amor sempre continua, isso não é a frase dele, mas ele diz, eu fico por mais um tempo e depois nós nos encontramos. Porque a gente também não sabe quanto tempo, mas a gente sabe que um dia todos nós estaremos unidos de novo. Então, o plano espiritual, ele tem algo que nos mostra que as perdas e as separações são também aprendizados, né? Tem uma pessoa que disse aqui, fiquei viúva há 4 anos e até então não consegui mais um relacionamento saudável, só atraí relacionamento ruim, né? Pois é, porque ainda sente culpa. Então, nas nossas conexões muito fortes, pessoas que perdem maridos, pessoas que perdem esposas, pessoas que perdem filhos, pessoas que perdem os pais, essas relações muito próximas, a gente sente como num amor infantil, a gente pudesse mudar a realidade. E nós só podemos fazer algo de bom para quem já foi quando a gente aceita a realidade junto com essa pessoa. Então, essa frase do Bert Hellinger é: eu aceito o seu destino e eu fico mais um pouco. Porque esse tempo aqui no nosso planeta, gente, realmente é assim, né? Então, eu fico mais um pouco e depois a gente se encontra. E a conexão de amor não acaba. A pessoa que faleceu, porque tem muita gente que fala assim, nossa, fulano morreu, mas não resolveu isso, não resolveu aquilo, não resolveu aquilo outro. Gente, quem disse que a gente está aqui para resolver todas as nossas questões de uma vez? Então, permita que o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, enfim, o marido, a esposa, vivenciem a cura dessa separação. Porque tem uma cura na separação, tem uma cura muito profunda na morte. Então, tem cura. Então, vivencie essa cura, esse destino, honrando o plano espiritual e não excluindo, como se essa outra pessoa não tivesse nenhum apoio, né? Então, o apego é uma das coisas que é necessário a gente trabalhar, todos nós. A gente está se desapegando o tempo inteiro. Por isso que é muito bom a gente viver intensamente o que a gente precisa viver com cada um que a gente encontra, com cada pessoa que a gente tem amizade, que a gente conversa, que a gente possa honrar com amor cada pessoa que faz parte da nossa vida. E a todos também, que a gente nem conhece. Porque a gente acha que é muito fácil a gente amar, né? Às vezes uma pessoa de fora da família, ou é muito difícil amar alguém da família, ou é fácil amar as pessoas da família, mas é difícil amar as pessoas de fora da família. Quando a gente começa a sentir amor,
esse amor, ele está em todo lugar. Ele anda com você, para onde você for. Então, o amor que você sente por essa pessoa que já foi, ele vai continuar, ele não termina, ele não acaba. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que falar em relação à Quaresma. Porque realmente foi tiveram constelações profundas. Teve até uma constelação em relação ao Muro de Berlim, né? As pessoas que não puderam, quando foram separadas da Alemanha Oriental e Ocidental, e o quanta dor, quanta separação familiar, quantos problemas isso causou, certo? Então, eu vou começar aqui a responder algumas questões que um monte de gente mandou. Eu respondi quase todas, já, quer dizer, quase todas não, respondi muitas através de texto e vou responder algumas. Sempre lembrando, gente, que constelação familiar não é matemática. Então, tudo o que eu falo aqui pode ser que quando você abre uma constelação, pode ser algo diferente disso, né? Então, a constelação, o que eu digo aqui, não substitui um trabalho de constelação familiar. Até como facilitadora, eu também nunca sei o que vai sair. E mesmo que às vezes, quando a pessoa diz uma coisa, eu até olho e falo, puxa, isso pode ser que tenha a ver com tal coisa. A constelação me surpreende, porque o nosso lugar de facilitador é sempre um lugar muito não saber, né? Então, ficar nessa espera, esperar o campo mostrar os movimentos essenciais, isso é muito bonito e muito importante. Então, o que a gente está falando aqui são coisas que podem ser, são respostas recorrentes em relação à constelação, mas isso não é uma verdade absoluta, tá bom? E a constelação, apesar de muita gente falar assim, o que eu tenho que ver se meu avô, minha avó, os escravos, os que vieram antes, tiveram problemas, dívidas, suicídios, homicídios, doenças, traições, dívidas, vícios. O que eu tenho que ver com isso? Nem conheci a pessoa. Então, por a gente achar, né, na nossa ignorância, que nós estamos desconectados dos nossos antepassados e que o que eles fizeram e que a gente desconhece não nos influencia, pois é, quando você olha uma constelação, quando você percebe, você consegue ver que o que você é resultado daquilo que eles foram, o que está acontecendo com a gente é resultado do que nós também fizemos em outros momentos. Então, a gente vê que presente, passado e futuro não existe separadamente. O presente hoje tem uma informação e eu estou em ressonância com alguma informação. E é muito interessante fazer a constelação, porque constelação é pura física quântica na prática. O Bert Hellinger fala que a constelação é filosofia na prática. Filosofia na prática eu vou ter que olhar para a realidade. E duas pessoas aqui escreveram que sente, por exemplo, uma delas, eu não vou falar os nomes, tá bom? Para não expor, mas uma delas falou, eu tenho tontura, dores, fraqueza, e outra pessoa também falou que sente fraqueza, não tem força para ir para a vida, não tem força para continuar a vida. E por que não tem essa força? Porque não olha para a realidade. Quem não tem coragem de olhar para a realidade, enfrentar a realidade do jeito que ela não tem força. Então, por exemplo, deixa eu ver se vocês estão ouvindo bem aqui. Por exemplo, o filho que não aceita o pai ou o filho que não aceita a mãe, ele não tem força. Então, às vezes, a gente vê fisicamente isso. Pessoas que têm as perninhas finas, assim, né? Não tem força de raiz. A força das pernas tem a ver com a força da raiz. Da gente olhar para os países que nós viemos, dos países que viemos, das culturas, da raça, né? Então, a força vem para a gente olhar para a realidade. Quando uma pessoa tem coragem de olhar para a realidade da infância dela, olhar para a realidade dos pais dela, olhar para a humanidade dos próprios pais, então ela tem força para viver um mundo real. Teve uma pessoa que falou assim, Simone, o que fazer com uma família que é muito desunida e crítica? A pessoa que julga muito, ela não quer aceitar a realidade da vida. Então ela vira uma pessoa extremamente julgadora. Por quê? Porque ela tem medo.
ela se sente como uma criança que tem medo de enfrentar a realidade. Então, gente, uma das coisas que fortalece o nosso sistema imunológico, fortalece as nossas pernas, fortalece a nossa vida, sabe? Quando você acorda com força, é a gente falar assim, puxa, essa é a minha realidade. O que eu vou fazer com essa realidade? Isso dá força. O interagir com a realidade dá muita força, tá bom? Então não adianta você falar assim, eu vou me esconder, eu vou, sabe, pôr a cabeça embaixo da terra ali e vou ficar que nem uma ema escondida, porque eu não vou viver, né? Então são as pessoas que ficam da janela de casa olhando os outros lá fora viverem. E isso hoje, a janela de casa, significa a internet, a televisão. Então é muito gostoso a gente ficar em casa assistindo televisão, mas o viver, o sair lá fora, o pôr a cara para bater, o tentar, o errar, o cair, o levantar, essa é a realidade da vida. Então, se você ainda é uma criança com medo da vida, então não tem vida. Então, existem muitos adultos assim, com medo de arriscar. Eu não tenho coragem de ouvir um não. Eu não tenho coragem se fulano, então, não gostar de mim, ou se fulana disser tal coisa, ou se eu for traído, ou se eu abrir uma empresa e perder tudo, ou se eu, sabe, tentar o vestibular e não passar. Gente, tudo isso é experiência. Então, o que a gente teme demais é o que mais tira a nossa força. E olhar para a realidade nos dá muita força. Então, olhar para a morte, olhar para a vida, olhar para os riscos, isso que nos dá muita força. Dizer sim à vida como ela é. E quando eu ouvi isso, eu uma vez até perguntei para o Bert, falei, Bert, para mim é muito difícil, porque quando eu penso dizer sim para tudo como a vida é, eu me sinto na passividade. Ele falou, não. A passividade, ela existe quando nós estamos, às vezes, agindo de forma inconsciente. Eu nunca me esqueço dessa resposta. Porque, às vezes, a gente acha que a gente está ativo, agindo, mas agindo de forma completamente fora do presente, de forma inconsciente. Então, olhar para a realidade como é, nos torna presentes, nos torna maduros, nos torna abertos a viver. E o dia que a gente fizer a nossa passagem, a gente pode dizer, né, como aquela frase de Jesus, eu vivi, eu vi e venci. Né? Então, vencer os nossos medos, viver aquilo que a gente acha que tem que viver, com tudo, né? É importante, é muito importante, mas sempre com bastante presença, tá bom? Bom, tem gente fazendo várias perguntas aqui, mas eu vou responder ainda. Eu preciso me organizar, gente. Eu tô ficando mais organizada. Eu falei, não sei se eu contei para vocês, mas eu contratei uma personal organizer para me ajudar aqui em casa para organizar as minhas coisas, porque como eu vivo correndo, esse cabelo tá fora aqui. Como eu vivo correndo, então eu precisei de alguém para me ajudar a organizar. E foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Porque eu fui organizando tantas coisas na minha vida mesmo, pessoal. Então, um grande beijo à Fernanda. Ela fez um trabalho lindo. E na correria do dia a dia, a gente nem sabe mais onde está a roupa branca que combina com a outra, onde está o sapato. E quando você deixa tudo organizado, você vê o que você tem de repetido, você vê o quanta coisa você tem que não usa. Então, eu quis fazer esse adendo, porque eu estou organizada aqui. Um beijo para o Ricardo, que me ajudou também a organizar aqui as minhas lives. Ele falou, olha, você foge dos assuntos, é porque minha cabeça vai tão longe. Então, primeiro vou responder aqui, depois, se sobrar tempo, eu respondo outras coisas. Uma outra pergunta, tem uma pessoa que falou assim que está com dificuldade em concluir o TCC, né, para finalizar o curso, um curso que ela está fazendo. Então, TCC é a finalização, o trabalho de conclusão. O medo de finalizar, eu até fiz uma observação aqui, é o medo da morte. Quem tem medo de finalizar
muitas vezes tem uma mãe depressiva. E o filho tem medo de ir com a mãe para a morte. As mulheres têm uma tendência, gente, por isso que o Bert fala, eu vou tomar cuidado para explicar isso, para vocês não confundirem com feminismo, machismo e nada disso. Mas as mulheres, elas têm uma tendência de achar que sem elas, um filho não existe. Então, elas são fundamentais, as mães são fundamentais para a existência de um filho. Porém, depois de um tempo, é importante que a mãe aceite que ela não é mais necessária. Não usar a mãe, não é isso. Mas, quando a mãe percebe o amor que tem nisso, ou seja, eu pus meu filho, sabe, para andar, então ela não traz o filho para a morte. A mãe que acha que o filho a vida inteira não é nada sem ela, ela destrói a vida de um filho. A mãe que fala, filho, pelo amor de Deus, você não precisa mais de mim. Vai, anda. Pode ir. Você sabe fazer. E você vai errar, vai acertar. A mãe que está de acordo com essa realidade, que um filho vai sofrer, um filho vai cair, um filho vai levantar. Por quê? Porque o filho vai aprender. Não foi assim com a gente, como filhos? Não é assim na natureza, né? Então a gente vê os pássaros que jogam lá, né? Os passarinhos pequenininhos já tipo, vai. Então a mãe precisa saber que ela tá sempre ali se um filho precisar. Mas o importante é que ela não seja mais necessária para um filho. E uma mãe que faz isso, o filho tem medo de ir até a mãe, porque a mãe, ela come o filho, ela engole o filho, ela leva ele para a morte, porque um filho nasceu para a gente empurrar ele para a vida, não para engolir ele para a gente, com medo de que ele vai passar alguma necessidade. E se ele passar, ele vai aprender, né? Tem uma poesia muito linda no livro O Profeta, o Khalil Gibran, que fala sobre o que é realmente ser pai, o que é realmente ser mãe. É muito lindo. É realmente a gente liberar e saber que um filho não é filho de somente duas pessoas. É um filho de Deus, né? Que tem aí também uma missão, e os pais acham que tudo o que acontece com o filho é culpa deles, e também não é assim, né? Apesar que tem coisas que a gente vê na constelação que tem muito a ver com eles. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, então, a dificuldade em concluir o seu TCC tem a ver com o medo de finalizar, o medo de ir para sua mãe. Porque se você vai para sua mãe, a sua mãe te engole. É o medo da morte, o medo que a sua mãe te mate. Né? Então, isso tem muito também a ver. Veja se tem ressonância com você. Também tem aqui, já que estou falando dos pais, crianças com crises nervosas. E também tem uma criança que uma pessoa perguntou de mutilação. Ela é a neta dela, eu acho. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei. Isso, uma criança, né, que com 14 anos se mutilou. Eu não sei qual é o tipo de mutilação, também não vou entrar nisso. Mas as crianças mostram muitos aspectos do que está oculto na família, do que está oculto entre os pais, do que os pais fizeram nos relacionamentos anteriores. Quanto mais os pais têm problemas nos relacionamentos anteriores, mais os filhos se emaranham com esses relacionamentos e vivem a tristeza, e vivem a raiva, e vivem tudo o que essas pessoas vivenciaram. Por isso é muito importante que a gente termine as relações com amor e respeito. Finalizar ciclo é muito importante, porque quando uma pessoa também não finaliza um ciclo, ela fica totalmente perdida. Mas finalizar ciclo é importante, mas é importante fazer com amor. Hoje mesmo, né, eu estava fazendo meu cabelo, aliás, um grande beijo, Marjorie. Fantástica, obrigada.
E tinham pessoas lá e elas assim, é porque eu não falo com meu ex-marido, Deus me livre. E, gente, eu, graças a Deus, tenho a sorte de ser amiga, assim, da maior parte dos relacionamentos que eu tive alguns, e eu me orgulho de ter tido essas relações, todas essas relações que eu tive, afetivas, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, de trocar, de crescer, de evoluir. Eu sou muito grata, de verdade, sou muito grata. E falo com essas pessoas e me tornei amiga dessas pessoas, porque a relação pode acabar, mas o amor não acaba. E principalmente numa relação com filhos, né? Como é que você pode negar que acaba isso? Então, é importante que a nossa parte a gente faça, mesmo que o outro ainda tenha problemas, mas a nossa parte a gente fica em paz. É importante isso também. Então, quando as crianças estão nervosas, crianças com crises nervosas, talvez não seja delas essa crise nervosa. Talvez seja algo em relação a esse relacionamento dos pais. Mas pode ser algo dela também, né? Então os pais têm que ficar atentos, né, gente? Ir ao médico e ficar sempre atentos. Eu estou falando de acordo com a visão da constelação familiar. E mutilação, né? Então, às vezes famílias que vieram de guerras, famílias que... Gente, imagina alguém participar de uma guerra, matar, né? Uma pessoa, de repente, tem que pegar uma arma e matar um outro. E a culpa que alguém sente em fazer isso, mesmo estando a serviço da guerra, mesmo não tendo outra opção. Então, hoje, essa geração, depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, enfim, pessoas que são descendentes de judeus, do Holocausto, de tudo o que foi, vivenciam histórias psiquiátricas difíceis, vivenciam histórias de tentativa, como mutilação, suicídio, vivenciam coisas muito pesadas, tá bom? Então, respondendo aqui também. Simone, tem uma família linda, trabalhamos muito, mas não progredimos. Deixa eu só ver o que ela escreveu aqui. Trabalhamos muito, mas não, acho que é progredimos. Mas a coisa não flui. Pois é, tem que olhar. Tem que olhar o que não flui. Às vezes a parte financeira, agora eu vou falar um pouco da parte do dinheiro e vou falar um pouco da parte profissional, né? O que nos faz não fluir? Eu já falei isso em algumas lives, mas vou repetir. Dinheiro tem a ver muito com uma postura de prosperidade interna. A prosperidade interna, ela acontece quando a gente tem gratidão. Quanto mais gratidão você tem, mais prosperidade você pode ter. Então eu vou falar assim, que às vezes a gente passa por situações difíceis, eu mesma já passei por situações muito difíceis, né? Estou escrevendo um livro, vocês vão logo saber dessas situações, e foi quando eu conheci a constelação familiar. Mas mesmo nessas situações financeiras difíceis, que foi quando eu conheci a constelação, e eu vi que o que eu estava vivendo, além de ter a ver comigo, tinha a ver com coisas de vidas passadas, mas também tinha a ver com histórias dos meus bisavós, principalmente do meu bisavô, da Itália, com guerra, enfim. E tudo o que a nossa família faz, por exemplo, se a nossa família, ela, como a gente viu agora, né, esses desastres de Brumadinho, de Mariana, famílias que têm empresas ou que são responsáveis por desastres ecológicos, ou exploram a natureza sem dar nada em troca, ou exploram pessoas sem dar nada em troca, pode parecer absurdo, mas esse é um equilíbrio, é um fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa lá de trás foi complicado, aqui na frente, gente, não vai ser diferente. Então, essa é uma das coisas. Então, ter gratidão, olhar para quem a nossa família deve internamente e dizer: eu sinto muito se a minha família fez mal a outra família,
se a minha família explorou a natureza. Eu um dia constelei um rapaz que o pai brigava muito com ele, porque ele trabalhava só para ONGs e trabalhos sociais. Ele não queria ganhar dinheiro. E ele trabalhou também como voluntário num lugar aí que eu não sei, fora do país, e ele voltou todo arrebentado, queimado. E daí eu perguntei para ele o que a família dele fazia. E ele falou que a família dele explorava coisas na Amazônia, enfim. E contou, só não vou expor isso agora aqui. E o que ele está fazendo quando ele não quer trabalhar e quando ele tem vontade de trabalhar só para ONGs? Ele está equilibrando essa conta, esse fluxo de caixa. Ele está equilibrando. Mas quando a gente tem consciência disso, então a gente pode sair disso. Gente, porque ninguém é obrigado a ficar nisso. A gente só pode sair disso quando a gente tem consciência. Por isso que a grande questão da constelação é quando você vê, quando você tem consciência, então agora você pode fazer diferente. E uma das coisas até que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui que eu tinha colocado, que através da consciência a gente olha para algo e a gente pode fazer diferente. Então muita gente também não prospera e não tem dinheiro porque não querem ser melhores do que os pais, ou podem ser só um pouquinho melhores, não podem ser um tantão melhores. Então muitos filhos que tiveram pais muito fortes profissionalmente têm dificuldade de também serem fortes, como se o pai, para honrar o pai, só o pai pode aparecer, né? Ele não pode ser maior que o pai, né? Eu vi esses dias no carnaval na televisão a Ivete Sangalo com o filho já ali na bateria, né? Então, com certeza ela quer que o filho seja melhor do que ela, mais famoso do que ela, sei lá, ganhe mais do que ela. Mas muitos filhos têm essa dificuldade de enfrentar isso. E isso não precisa ser nenhum artista, não precisa ser nenhum milionário. A gente, como filhos, tem dificuldade de ser muito distantes daquilo que os nossos pais foram, né? Então, meu pai teve uma casa própria, ok, eu tenho duas, mas não vou assim muito, muito longe, né? Tenho medo de ter. Por quê? Porque a gente também, às vezes, honra os nossos pais naquele pouco, ou naquilo que foi o suficiente, somente o suficiente. E é importante que os filhos sirvam, através dos talentos, a Deus, a algo que eles vieram fazer, né? Não mais às crenças da família ou ao sistema familiar. Então, algumas hipóteses para o dinheiro não vir. Abortos, pessoas que não têm gratidão, pessoas que estão emaranhadas com equilíbrio de alguma coisa que a nossa família deve para alguém ou fez para alguém. E também quando a gente segue por amor crenças que não nos permitem sermos melhores. E o melhor não é melhor, é diferente. Ir além, ir um pouco além, tá bom? Vamos ver então aqui. O que mais? Problemas com chefia. Gente, problema com chefia é problema, de novo, parece que tudo envolve pai e mãe, mas envolve. Problema com chefia, tem gente que quem não respeita pai e mãe não vai respeitar chefe. A dificuldade que você tem com seu pai e com a sua mãe, você vai ter com seu chefe, né? Eu já passei por isso muitas vezes. E quando eu descobri isso, eu ficava assim, ok, eu não vou fugir agora desse lugar, porque eu quero entender que dinâmica eu preciso fazer, que eu não fiz com os meus pais, e que agora eu posso dar mais um passo em relação ao meu chefe, né? Então, isso é muito legal. Mioma, uma pessoa perguntou sobre mioma no útero e todos os cistos, né, tem muito a ver com excluídos da família e também com abortos. Uma pessoa pergunta que na família tem 3 homens, 3 filhos com o mesmo problema que é a varicoceles, que acaba deixando a pessoa sem poder ter filhos. E o que isso significa?
Pois é, pode significar muita coisa. Esse assunto é um assunto delicado, dependendo, eu já disse aqui isso uma vez, quando uma família não, um sobrenome já não tem mais necessidade de existir, e então, às vezes, o que fecha a porta desse sobrenome não pode ter filhos, não tem filhos ou é homossexual, para que esse sobrenome ele não continue através do nome do pai, né? Isso é uma das coisas. Mas nesse caso eu sinto que tem alguma outra coisa envolvendo esses homens, que pode ser a castração da virilidade dos homens do sistema familiar. Então, a virilidade, quando a gente consegue olhar para os nossos pais e dizer, né, a gente discutiu muito esse final de semana sobre isso, eu aceito a virilidade do meu pai, eu aceito a libido da minha mãe, eu aceito a virilidade dos homens da minha família. Ah, mas meu avô traiu tanto a minha avó, coitada, sofreu tanto, essa virilidade trouxe desgraça para a minha vida. Aceite a virilidade e veja que muitas pessoas que saem com outras pessoas, elas buscam não só sexo, elas buscam amor. E existe, né, muitos casais que um busca amor com sexo, o outro busca só sexo, o outro busca só amor, e daí os casais não se encontram de sexo com amor. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Mas quando a gente não aceita a virilidade dos nossos pais, do pai, então muitas mulheres encontram homens que são impotentes e homens que têm problemas de ejaculação precoce porque não aceitam a virilidade do próprio pai ou de homens do sistema familiar. Então, eu acho que aqui tem mais a ver com isso, respondendo essa pergunta de quem falou dessa família de 3 homens que tem o problema de varicoceles. Gente, é isso. Eu não... Uma pessoa perguntou, eu sou consteladora, eu posso fazer trabalho em presídios? Deve. Sempre, eu digo deve, se você sentir essa necessidade. Tem uma pessoa, que é a Marilise, aliás, um beijo a ela, faz um trabalho em presídio feminino, um trabalho muito bonito, e você tem que ter bastante consciência de que você vai entrar lá de acordo com as ordens da ajuda, que é um livro que eu indico a todos vocês. Como ajudar o outro, né? Então isso é muito importante. Você, como consteladora, já deve saber bem disso. Bom, e para finalizar, tem uma pessoa que fala, como me bancar sozinha? Eu ainda dependo dos meus pais, mesmo morando sozinha. Aquilo que eu falei, quando os pais vivem só para os filhos, eles viram um peso para os filhos. E daí, os filhos, eles dão trabalho para esses pais, para que os pais fiquem vivos. Muitos filhos têm um caso de uma noite, engravidam, e daí falam, olha mãe, cuida aí do meu filho. E a mãe fica brava e tudo mais, mas por que ela fez isso? Inconscientemente ela fez por amor, porque a mãe não tinha muita razão de viver, então ela dá esse filho para a mãe cuidar, para que essa mãe tenha uma razão de viver. E qual é o peso para essa criança? Assim também quando um filho depende do pai ou da mãe. É como se ele mantivesse os pais vivos. Então, tendo essa consciência, agora você pode fazer diferente. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu prometi para quem está me organizando. Jason, muito obrigada. O Marcelo, meu irmão. Que eu ia fazer uma live de 40 minutos. E eu vou cumprir, tá bom? Eu acho que é o tempo realmente ideal. Eles falam, Simone, eu sei que você gosta de falar, mas a gente vai fazendo outros encontros, então fiquem sintonizados aqui pelo Facebook, Simone Arrojo Constelação, pessoal do Face, pelo Instagram Arrojo Simone, pelo YouTube Simone Arrojo Oficial, e também pela minha página na internet, simonearrojo.com.br.
Quem quiser entrar na minha lista de WhatsApp, clica lá na minha página na internet, na WhatsApp, que vocês não vão participar de um grupo onde um monte de gente fica mandando coisas. Mas vão participar, vocês vão poder fazer perguntas e eu vou respondendo aqui nas lives e vou respondendo também para o grupo. Também vou falar desse curso que eu vou começar não nesse final de semana, no outro, que se chama Revelações Divinas. É um curso para que você olhe para esses aspectos da sua vida que estão tirando o seu discernimento, a sua presença, a sua plenitude na vida. É um curso que você vai ser trabalhado de forma bem individual, tanto é que tem o desenho humano, tem tratamento de traumas, de emoções traumáticas que vocês tiveram. Vocês vão ter a constelação de carreira com a Luciana Duarte, também falando sobre talento, sexualidade, a cabala, para você saber qual é o seu ticum. E o trabalho comigo, com as constelações e com outras coisas. Com a Mônica Clemente, também um grande beijo a ela, que vai fazer um trabalho lindo sobre contos de fadas e o que está no inconsciente desses contos que você gosta, que você está conectada, enfim. É um trabalho de 9 encontros, um final de semana por mês, com pessoas que têm a vibração de consciência. É tão bom a gente estar numa tribo assim, né, num grupo assim. Então, quem quiser, começa no próximo, não nesse final de semana agora, no último final de semana de março. Entra aí no meu site, simonearrojo.com.br. E a partir de abril, eu vou fazer as constelações agora, os workshops de forma diferente. Antigamente as pessoas agendavam a constelação. Agora vai ser um trabalho bem profundo com todo o grupo que vier, todas as terças-feiras, das 5h30 às 10h30 da noite, com uma parada para um coffee. E eu vou sentir dali do grupo quem precisa constelar, porque a constelação de uma pessoa, de um grupo, sempre funciona para todos, e vai ser um valor comum para todo mundo. E então esse trabalho é um trabalho que a Hellinger, que agora eu estou trabalhando com eles, exige que seja assim, porque é o que a fonte sente que é mais forte dentro de um trabalho. E eu também sinto que isso é muito forte. Eu vejo pelos grupos de formação, né, que todos estão equiparados no valor, e ali é um trabalho onde o trabalho de um é o trabalho de todos, tá bom? Então, a partir de abril, o trabalho vai ser assim. Bom, então eu quero novamente agradecer a todos, parabéns por nos proporcionar essa live com seus conhecimentos em constelação, obrigada. A Rosemary, fale sobre abortos, tá bom? Uma hora eu vou falar só sobre isso. A Lê Muniz, a Ingrid, enfim. Bastante gente, também quero agradecer aqui o pessoal, a Meire, Regina, a Natália e a todos aqui. Adriana, minha prima, um grande beijo. A Monique. Monique, beijo. A Patrícia, boa noite. Eu amo organizar, mas não trabalho na área. Pois é, falei dessa organização que fez uma grande diferença aí na minha vida e com certeza nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Gente, então, olha, uma outra dica é tem o trabalho de 21 dias até a Páscoa, fazer um trabalho da chama violeta, que eu gosto muito de falar dos mestres ascensionados, de Saint Germain. Procurem no YouTube esse trabalho da chama violeta de 21 dias e façam na época da quaresma, para vocês fecharem ciclos, porque toda vez que a gente consegue fechar ciclos, nós conseguimos ir para a vida de uma forma mais ampla, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje. Um grande beijo, fiquem sintonizados aí nas redes sociais que nós estamos juntos. Um grande beijo. Um grande beijo, então, aqui a todo o pessoal do Facebook. Espero que vocês também tenham aproveitado e estamos juntos, estamos sintonizados.